Você conhece alguém que não queira ter dinheiro? Eu não conheço. Muito poucas pessoas. A maioria quer ter e, se possível, muito dinheiro. Quer ter os melhores carros, os melhores apartamentos, casas, poder fazer viagens cada vez mais cheias de qualidade, também ter barcos, aviões, helicópteros, sei lá o quê. É uma responsabilidade muito grande ter dinheiro, pode acreditar. Então, vamos pensar bem, porque o próprio Senhor Abravanel, grande comunicador e dono de empresas, bilionário, Silvio Santos, o que ele falou há vários anos atrás sobre a questão do dinheiro, sobre a questão de ter bens? Esse é o nosso assunto de hoje. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu sou o professor Frederico Carvalho e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão dos bens materiais. Por que algumas pessoas têm tanto e outras pessoas têm tão pouco? E se nós pegássemos todas as riquezas, todos os recursos que existem no mundo e distribuíssemos igualmente para todo mundo, será que nós teríamos recursos para todo mundo? Será que todos se manteriam com aqueles recursos? Será que todos sobreviveriam? É uma questão que a gente precisa analisar. Porém, nós vamos começar hoje com uma palavra que há alguns anos foi dada pelo Silvio Santos, famoso comunicador e bilionário, um homem que tem muito dinheiro, o homem do baú, e o que ele pensa a respeito da condição financeira. Ele, que segundo dizem, eu não posso dizer, mas segundo a imprensa diz, ele não tem o melhor carro, ele vive na mesma casa há muitos anos, ele também na casa dele nos Estados Unidos, não vive na opulência, ele tem, mas ele não fica comprando, só para dizer que ele usufrui. Vive, segundo dizem, uma vida normal, não sei. Mas é importante a gente acompanhar o depoimento dele, dado na década de 80. Muita gente pergunta para mim, e o teu dinheiro? O dinheiro é muito subjetivo. O dinheiro, ele representa alguma coisa dependendo de quem vai usar o dinheiro. O meu dinheiro não é nada na frente do Rockefeller. O meu dinheiro não é nenhum na frente dos homens que saíram na Veja com $1 bilhão. O dinheiro é aquilo que a pessoa acha que é subjetivo. Então o meu dinheiro não representa nada. E se eu amanhã não tiver mais nada, mas se eu tiver a minha voz, eu no Rio com 14 anos era camelô e vendia canetas e outras mercadorias em português. Agora eu vendo em português, em castelhano e também vendo em inglês. E dá para ganhar a vida, porque eu não como mais do que as minhas torradas, para não engordar. Eu não visto mais do que as camisas 3 ou 4 que eu gosto. E eu não calço mais do que 2 ou 3 sapatos que eu gosto, embora tendo 50. Pois é, somos administradores dos bens que nos são confiados por Deus. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, ele deixa muito claro que nós não somos donos de nada, que os bens, eles podem estar na nossa responsabilidade enquanto nós estamos aqui, mas eles também podem sair de nossa responsabilidade quando ainda estamos na Terra. Isso não é obrigatório que nos acompanhe até o final da encarnação. Não é. Então, depende de como a pessoa administra, depende de como a pessoa vive, depende de como a pessoa lida com os bens que recebe. E se realmente esse é um karma, ou dharma, como alguns preferem, de vida, ou se é apenas uma situação transitória que não vai levar a nada. O que a gente sabe é que não existe riqueza no mundo
que, analisada pelo prisma atual, se for dividida por todos os habitantes, o que vai ficar para as pessoas é muito pouco, muito pouco. Mal daria para viver. Não existe riqueza, pelo menos considerada riqueza, que se possa aproveitar logo de cara. Existem riquezas minerais, vão precisar ser mineradas, vegetais, que precisam ser o tempo todo trabalhadas, mas riquezas prontas, líquidas para serem gastas, não tem não. Não tem tanta. Então ia ser muito pouco dinheiro para cada pessoa. Isso seria um problema. Mas qual seria o plano de Deus segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo? O Evangelho deixa claro que as pessoas conseguem bens em determinadas épocas, em determinadas encarnações, para que elas aprendam a lidar também com essa adversidade. Porque ser rico não é algo muito simples, não. Você ser rico e simplesmente guardar o dinheiro, você não produziu nada, você apenas tem. Não evoluiu, não cresceu. Mas se você tem dinheiro, se você tem recursos, e você utiliza esses recursos em benefício de alguém, já é uma forma diferente de mover esses recursos. Se você utiliza esses recursos só produzindo mais para alguns e deixando todos os outros de lado, já tem uma outra conotação. E assim vai. Ou seja, não é algo permanente para todo mundo. Toda vez que você movimenta um valor, a quantidade de dinheiro que você tem pode aumentar e pode diminuir. Então, é complexo, é complexo. E ter dinheiro é uma questão de responsabilidade, porque entre você fazer o que você está acostumado a fazer com naturalidade e fazer a partir do dinheiro, muitas vezes vai uma diferença extremamente grande, porque as pessoas se acostumam com o poder econômico e transformam isso num poder exercido sobre as outras pessoas. Isso não é bom, isso deixa de ser alguma coisa esperada, alguma coisa desejada. Então, vamos pensar nisso, vamos analisar isso, porque isso é um ponto que conta muito. E depois, riqueza naquela encarnação é uma encarnação. Ah, o fulano é extremamente rico hoje, mas ele vai deixar de existir na Terra, no plano físico, durante um tempo, e um dia ele vai voltar, e pode voltar bem pobre. Não existe pecado em ter dinheiro, não existe pecado em ter recursos. O problema é você mal fazer esses recursos, você fazer de forma que eles não sejam produtivos, que eles não ajudem as pessoas. Isso é muito ruim, isso não tem sentido. Então, quando você tem dinheiro, você deve colocá-lo a serviço. Ah, é para multiplicar, eu vou multiplicar esse dinheiro construindo casas e vendendo a preços baixos. Porque eu tenho o preço de custo, eu sei quanto custa e vou financiar isso. Tá bom, é um bom uso. Ah, eu vou financiar, ajudar a financiar uma represa, uma melhoria numa rua, numa praça, uma área que eu vou ajudar na iluminação, eu tenho uma companhia que vende lâmpadas, eu vou doar tantas lâmpadas especificamente para que sejam empregadas naquela área. Tudo isso é progresso, tudo isso ajuda. Tudo isso é importante. Colocar o dinheiro, colocar a fortuna à disposição. Ah, você aumentou a sua fortuna fazendo isso. Não tem importância. Vai depender muito da sua intenção. Vai depender mesmo do seu objetivo. Isso é que é importante, né? O objetivo, a tentativa de fazer o bem, a tentativa de ajudar. Mesmo que isso te traga mais algum lucro. Isso é a capacidade administrativa. Isso não é condenável. Condenável é quando você vê uma pessoa precisando de você e você não dá a mínima. Né? Mas isso não é só com relação a dinheiro, é com relação a uma oração, a um olhar, a um sorriso, a um bom dia. Em qualquer situação, isso é condenável.
E quem condena é Deus? Não, é você mesmo, porque você vai se lembrar, você vai saber que você fez bobagem. E isso vai ficar complicado. Então, entregar dinheiro na mão das pessoas não é a virtude. Não é a virtude. A virtude é você permitir que as pessoas tenham uma vida um pouco melhor. Isso sim. Tá? Porque muitas vezes você entrega dinheiro na mão da pessoa e a pessoa não sabe administrá-lo, não sabe lidar com ele, e vai perder, e vai entregar em mãos erradas. Então a gente precisa analisar isso também. Ter dinheiro não é a melhor coisa do mundo, pelo contrário, é uma das maiores provas. Se você tem dinheiro, aí você tem que trabalhar, porque você precisa saber a forma correta de mantê-lo, ou de não mantê-lo, ou de empregá-lo. E as pessoas, muitas vezes, não atentam para isso. Um rico pode ir para o reino dos céus, sim, ou seja, pode sair dessa encarnação e pegar uma vida um pouco mais feliz, ter uma evolução demonstrada? Pode, claro que pode. Mas precisa trabalhar muito, precisa analisar muito, precisa, do passo a passo, dia após dia, treinar, lutar para melhorar, fazer aquilo que for de melhor pelo seu irmão. E isso é muito difícil, isso é muito complicado. Então, o que eu tenho a dizer para você também é o seguinte: você é pobre, não se maldiga pela pobreza. Tantas pessoas têm a dignidade da pobreza. Puxa, mas a dignidade da pobreza é muito difícil. É uma prova também, é um aprendizado também. É nesse aprendizado que você prova que mesmo na dificuldade você consegue ser você. E às vezes na encarnação anterior você foi riquíssimo e não lembra. Ou na próxima encarnação você será riquíssimo e não sabe ainda. Isso nada importa. Nada importa. Tá? Faça bem da vida que você tem. Tantas pessoas honestíssimas, paupérrimas, com tanta dificuldade, encontram às vezes R$1 que caiu do bolso de uma pessoa, vão lá e entregam. Isso é aprendizado. Isso é forjar a personalidade para melhor. E eu penso que é isso que nós temos que fazer. Nós temos que analisar cada situação, melhorar a cada dia, não dar valor extremo às coisas materiais. Precisamos ter o mínimo para a subsistência, precisamos nos alimentar, precisamos habitar, precisamos nos cobrir o corpo, nós precisamos ter água, ter energia, ter vida, que é normal, é comum a cada ser humano. Mas nós não precisamos de mais. E quem tem demais precisa tomar muito cuidado. Não é dizer que o camelo é mais fácil de passar no fundo da agulha, o camelo, no caso o fio, né, a linha, camelo, passar no fundo de uma agulha, que é uma coisa difícil, mas é permitir que um rico possa ir para o reino dos céus. O que significa isso? Que possa ir para um período pós-encarnação, tendo aprendido sua lição, tendo aprendido a lidar com o bem material, tendo aprendido a lidar com o recurso, para que não faça dele uma coisa sem propósito, uma coisa sem sentido. Meus amigos, eu quero agradecer muito pelo carinho que vocês tiveram com o nosso vídeo agora, né? Quero pedir que você se inscreva no nosso canal, que você curta e compartilhe esse vídeo e que sugira temas para que a gente possa conversar com você mais vezes e tentar trazer algumas situações que não são minhas verdades, mas que são verdades mostradas por livros que são reconhecidos como livros importantes para o nosso aprendizado. Hoje foi esse aqui, ó. Foi esse aqui.
tá? Então, via de regra tem sido, e que a gente aprenda, que a gente consiga fazer cada dia melhor. Um abraço, tudo de bom e até o próximo vídeo, se Deus quiser.